Oi, gente. Vamos chegando depois esse carregador pra cá. Quem for entrando, sejam muito bem-vindos. Já aproveita, encaminha no aviãozinho ali pros seus amigos não perderem essa live que vai ser sucesso, gente. Vamos lá. Tô aqui fazendo a minha parte também e já compartilhando mais uma vez uma live maravilhosa desse projeto que Deus colocou no meu coração para abençoar a minha vida e também a vida de quem participa. Pastor Jeremias e Pastora Carla já estão aí, daqui a pouquinho eu já chamo vocês, tá? Deixa eu só aproveitar aqui esses minutos do começo para eu poder encaminhar para as pessoas. Quem for entrando aí, pode colocar também, gente. Compartilhe com seus amiguinhos. Como é que vocês estão? Segunda-feira maravilhosa que o Papai do Céu nos deu. Acho que já tá bom, né? Mandei pra um bocado aqui. Vamos ver se a galera começa a entrar. Peraí. Só afastar um pouquinho aqui meu apoio. Minha luz. Eu amo que tem aluno participando. Maria, relaxe, Maria. A prova de amanhã tá fácil. Vamos focar na live aqui agora e deixar Deus falar contigo, mulher. Deixa eu só adicionar aqui o Pastor Jeremias pra gente já começar. Já fiz o convite, gente. Aê, deu certo! Ei, maravilha! A paz do Senhor, meus queridos. A senhora Evelyn, tudo jóia? Eu tô bem, graças a Deus. E vocês? Nós estamos bem e felizes por estar participando dessa live aí, viu? Top! Ah, a alegria é toda minha, gente. Olha, que prazer ter vocês aqui comigo, por terem topado participar desse projeto. Antes de começar, eu já queria aqui dizer que eu sou admiradora de vocês. Eu gosto muito de vocês. Apesar da nossa convivência no dia a dia ser pouca, que todo o meu carinho fique bem, né? Explícito para a família de vocês, para vocês que têm um trabalho incrível. Quando eu resolvi fazer o projeto, que eu falei, vou trazer esse tema, principalmente para falar com a galera mais jovem, assim, falei, não pode ser outros, tem que ser esses dois abençoados que falam sobre isso. Então, muito obrigada por terem topado participar, gente. Nós que agradecemos você, também é recíproco o nosso carinho, né, e a nossa admiração por você, porque a gente conhece um pouco da sua história e sabe que Deus tem sido fiel em todos os momentos na sua vida. Então, fica aqui também o nosso carinho pela sua vida, viu? E gratidão por nos chamar. Amém. Só o fato, Evelyn, o fato de você, né, ser uma jovem nos dias de hoje, tá com um propósito tão nobre como esse, né? É um propósito não de egoísmo, mas é um propósito de compartilhar aquilo que a gente tem de melhor, que é Jesus Cristo, né? 23 passos para impulsionar a partir de hoje, né? Você tá caminhando aí esse ano 2022 preparando já o nosso futuro. Por mais que pertença ao Senhor Deus, né? Nós temos que pensar em caminhar de uma forma segura e ver uma jovem como você engajada com o reino do Senhor. Não é normal isso, entendeu? E aí o que me chama a atenção é que ser cristão é anormal, né? Então, É verdade, é verdade. Fico muito feliz de estar junto com você aí. Eu e minha esposa estamos, nossa, feliz demais. O coração nosso está, ó. Ai, que bom. Ai, gente, pois é, hoje o nosso tema é um tema super legal. Eu falei assim, vou até vir de coraçãozinho aqui, ó, para representar. Galera, nosso tema hoje é guarde o seu coração. Vamos falar sobre um personagem bíblico aí que nos mostra um exemplo do que não fazer, inclusive, né?
Inclusive, eu dou risada do Micael, que até hoje ele não esqueceu da Dalila, viu, pastor Jeremias, lá do evento dos meninos. Toda vez que tem algum problema, ó, a Dalila. Ai, mas foi maravilhoso aquele evento lá que teve com os jovens, né? E aí eu quero trazer justamente aqui para a live também, porque é para quem não teve a oportunidade de participar, poder aprender um pouquinho também. E quando eu falei com a pastora, né, ela que intermediou aí, marcamos para uma data que o pastor Jeremias pudesse, falei, olha, eu pensei da gente falar lá sobre Provérbios 4:23, que eu acho que esse versículo aqui é um que me acompanha há muito tempo na minha vida, que é, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E nós queremos falar um pouquinho hoje sobre Sansão. Então, para introduzir aí, né, o nosso tema, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito de Sansão, né, de uma rápida pincelada aí na história de vida dele, e aí a gente aplica para a nossa vida de hoje. Perfeito. Ó, antes de falar de Sansão, que é algo primordial, né, que nós vamos tomar ele como base, né, uma figura de extrema importância, de grande relevância na sua época, e que nos deixou uma importância, um estudo, né, algumas instruções que faz necessário para que nós possamos ter vida abençoada debaixo de um propósito, né? A minha esposa ela vai comentar um pouquinho sobre Sansão, mas antes da gente entrar no Sansão, é importante, porque nós falarmos desse tema, né? Guardar o coração, proteger o coração, Evelyn, e todos que estão nos acompanhando aqui. Eu fico feliz porque eu estou vendo aqui, né? Minha mãe, meu sogro, até um amigo meu, José Borba Sintra, Nápoles, muitas pessoas conectadas aí, viu? E o primordial, quando a gente fala de coração, o coração ele é o transporte, ele é a força matriz, né? A energia que faz a locomoção. Ou seja, olha só, se eu tenho sede, se eu tenho necessidade de comer algo, o meu organismo ele vai apontar essa necessidade. Então, antes que os meus olhos, antes que os meus pés me levem a algum lugar, antes que minha boca alcance qualquer coisa, antes que os meus olhos alcancem qualquer coisa, o coração, a vida nossa, ela é direcionada por uma necessidade, né? E o coração, falando nesse nível espiritual, nos dias que nós estamos vivendo hoje, ele tem uma grande importância, porque a nossa realidade, Evelyn, é cuidar, é proteger, realmente para que nós não tenhamos realmente o nosso coração impulsivo, né? E a gente vê hoje, né, fala-se na psicologia, fala-se que a ansiedade é a grande doença do século, né? Que tem matado muitas vidas, que tem destruído muitas vidas, que tem tirado o equilíbrio, né, de muitos casais, de muitas famílias, de muitos grandes profissionais. Nós olhamos até no nosso meio cristão, né, nosso meio evangélico, quantas pessoas que perderam o seu potencial, o seu talento, porque o seu coração não está protegido. A gente vê, né, na trajetória de Sansão, foi dessa forma. Tinha a bênção de Deus, foi escolhido por Deus, foi instruído por Deus, tinha todo o conhecimento para fazer a diferença, não é verdade? Mas ele se posicionou. E a vida da gente é uma questão de escolha. Você tem a oportunidade de escolher aquilo que faz necessário, mas que o nosso coração esteja guardado, que o nosso coração esteja protegido para que as escolhas sejam assertivas, conforme o plano que Deus tem para cada um de nós. E quando a gente fala de plano, nós estamos falando de um planejamento. O que é um planejamento? Planejamento é algo que Deus organizou para nós. É algo que Deus projetou para nós, é o desejo de Deus. Aí a gente olha, né? O profeta Jeremias. Na Bíblia, eu acho que o livro que tem o nome mais bonito é esse, viu? Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 11, ele diz, né? Só eu conheço os planejamentos que eu tenho por vocês. Planejamentos de prosperidade, de paz e não de guerra. Mas eu tenho um planejamento para que vocês tenham um futuro cheio da presença. Sou eu, o Senhor, Deus, quem está falando. Então, olha só, esse é o desejo de Deus
para cada um de nós. E aí nós olhamos no verso 12, a continuidade desse. Então vocês vão chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês me procurarão e vão me achar, pois vocês vão me procurar com todo o teu coração. Então, existe uma condição de nós vivermos um projeto bem organizado que Deus tem para cada um de nós. É que o nosso coração esteja guardado, protegido e seja direcionado por esse Jesus lindão. Amém. E falando aqui um pouco sobre Sansão, né? A gente estava lendo aqui o capítulo 14, o versículo 2 de Juízes, onde Sansão, ele declara assim: vi uma mulher das filhas dos filisteus, tomai-a para mim como mulher, né? E aí o pai e a mãe perguntam: porventura não tem nenhuma mulher aqui, né? E aí ele responde aos pais: não, é ela que me agrada aos olhos. Então, assim, aqui a gente aprende muita coisa já com Sansão. Porque ao invés do coração dele estar depositado na dependência de Deus, ele foi por aquilo que os olhos dele achavam que seria bom para ele. E quantas vezes nós, eu digo nós, casados, jovens, adolescentes, nós olhamos certas coisas na nossa vida e às vezes a nossa decisão por aquilo ali é ir por impulso. E, né, e os estudiosos falam muito sobre Sansão, que Sansão era assim, ele confiava na sua própria força, no seu próprio saber, e ele só foi descobrir que essa dependência a Deus era necessária quando ele se casa com Dalila e vive aquele momento que talvez não precisaria ter vivido. Era um projeto de Deus, Deus teve misericórdia, foi todo um cenário que Deus atuou, mas assim, muitas coisas na nossa vida a gente poderia evitar, porque às vezes a gente vai por aquilo que os nossos olhos, as nossas emoções, o nosso coração não está guardado. E o guardar o coração também, muitas vezes, não é trancar e falar assim: ah, aqui ninguém põe a mão, aqui eu não vou colocar as minhas emoções, aquilo que eu penso, não. Guardar o coração é daquilo que é bom e daquilo que é ruim. E a própria palavra vai dizer em Salmo 119, o versículo 11, a tua palavra eu escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, assim, se eu tenho a palavra de Cristo no meu coração, é consequência eu ter uma vida de entrega a Ele, eu ter um coração voltado a Ele, eu ter um coração aberto a amar, a perdoar, a perceber aquilo que Deus quer falar comigo, porque muitas vezes a gente fala assim: ah, eu não ouço o Senhor, eu não vejo a direção dEle para a minha vida, mas muitas vezes nós estamos com o nosso coração preso, nossos ouvidos fechados, querendo entender e apoiar o nosso coração nos nossos próprios entendimentos. Então aqui é isso, guardar o coração é guardar e entregar ao Senhor, porque se você tem Ele, tudo aquilo que vai vir do seu coração vai ser bom para você. As suas decisões, as suas escolhas, elas não vão depender do homem, elas vão depender exclusivamente da fonte que é Jesus. Então guardar a palavra no coração vai te fazer guardar o seu coração daquilo que é ruim. E aí, voltando para Sansão, Sansão aprende isso com o passar das experiências, não diferente de nós, né? Porque tem hora que às vezes você fala assim: meu Deus, que situação é essa? Imagina Sansão. E agora? Cortou meu cabelo, o que é isso? Perdi, descobriu aquilo que era um segredo meu, mas eu fiz algo para chegar nessa situação. E quantas vezes na nossa vida, por nossas próprias atitudes, nós chegamos em situações difíceis. E aí nós queremos, às vezes, culpar a Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele está aqui falando hoje: ó, ei, guarda esse coraçãozinho aí para mim, que eu tenho coisa boa, eu tenho coisa maravilhosa para a sua vida, eu tenho casamento bom. Se o casamento não tá bom, eu posso melhorar. Se a família, eu posso melhorar tudo. E você que é jovem, guarda esse coração. Não entrega para qualquer um que passa, para qualquer Dalila que possa passar aí. Fique esperto, guarda esse Atribulada. coração. Como lá aquele dia que a gente falou, né? Nem tudo que parece bom aos nossos olhos é de Deus para nossa vida. Então a gente tem que estar ligado, né? Nisso daí, com certeza. É verdade. Uma coisa que eu sempre falo é, primeiro, Deus nos fez para nos relacionar com pessoas.
Foi o próprio Deus que falou isso quando ele viu que Adão estava lá sozinho. Falou, não é bom que o homem esteja só. Então, se relacionar com pessoas, não somente falar entre marido e mulher, mas ter amizades, né, convívio, é uma coisa que Deus projetou pra gente. Quem que agora tem que ficar por nossa responsabilidade, se atentar para saber quem são essas pessoas que a gente vai se relacionar. E quando a gente consegue observar, Sansão ele tinha todo um futuro brilhante pela frente. Ele era escolhido, ele estava ali pronto para, né, fazer o que Deus tinha para aquela nação. Então, Deus tinha todo um projeto de vida para ele. Só que as próprias ações dele, foram as próprias escolhas dele que levaram ele para a ruína. Isso que a senhora falou sobre a impulsividade. Ele simplesmente bateu o olho na mulher e falou: é essa, eu quero essa, e vai ser, entendeu? E aí a falta de ouvir o que o pai estava falando, isso é uma coisa que eu trago muito, inclusive, para a galera que é jovem aí, gente. Os nossos pais, eles já viveram aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, o que para nós é tudo novidade, eles já passaram. Uma coisa que meu pai costuma falar isso para mim dentro de casa, para mim e para meu irmão. Ei, essas pedras que vocês estão andando, eu já pisei. Então, querendo ou não, eles sabem do que eles estão falando quando eles vêm nos aconselhar. E ele simplesmente não deu ouvidos, foi impulsivo, né? Teve esse primeiro casamento, a gente lê lá, observa que depois, né, não deu certo, a esposa dele foi dada para um outro homem. E aí, quando a gente continua a história, nada muda. Porque no capítulo 16, ele vai lá, tem relacionamento com uma prostituta, aí depois ele encontra a Dalila, então ele foi se perdendo cada vez mais, até ele chegar naquela ruína, que era onde ele não tinha mais escape, né? Quando ele revelou o segredo dele. Então, o que eu quero que fique claro para as pessoas aqui, que nem você disse, guardar o coração não é trancar. Nós somos feitos para nos relacionar com as pessoas, mas devemos saber como e com quem. É isso mesmo. E uma coisa interessante que você falou, Evelyn, juntamente com a pastora Carla, Sansão, ele tinha um futuro brilhante, né? Se a gente olhar o princípio, ele tinha um futuro promissor, um futuro top das galáxias, mas o coração impulsivo, ou seja, o que é o coração impulsivo? É aquele que é arremessado de extrema violência contra o planejamento que Deus tem para as nossas vidas. Sansão tinha um futuro brilhante, um futuro de paz, como Jeremias fala em 29:11. Só que o coração impulsivo, aquele que é arremessado de forma impetuosa, de forma violenta, ele faz com que desvie do planejamento que Deus já tinha para a vida dele. E quantas das vezes nós não agimos da mesma forma? Confiando nos nossos instintos, confiando na força dos nossos braços, confiando no nosso intelectual, né? Que nós nos achamos que nós somos melhores. E outra coisa que você diz, né? O pai, a mãe já passou por tantas coisas que eles querem encurtar para nós, né? Ou apresentar para nós alguns desvios para que a gente chora menos, né? Só que aí a gente sempre lembra, principalmente eu, né? Vira e mexe, minha mãe falava, quando você casar, você vai ver como que é. Meu pai, eu brigava com meu pai, eu quero isso, tal. Olha, quando você casar, tiver os seus filhos, você vai ver que vai dar valor. E hoje eu estou aqui com a minha esposa, Evelyn, lembrando de muitas coisas que o pai, a mãe, o sogro e a sogra falavam. Quando você casar, por que eles falavam isso? Porque na idade que tinham, a vivência que já tinham, a experiência que passaram, principalmente mediante ao Espírito Santo de Deus, eles nos queriam realmente que o nosso caminho estivesse e permanecesse nos mesmos planos que Deus tinha para nós, né? E aí, quando você traz esse tema, esse versículo primordial, esse versículo chave, né? Provérbios, capítulo 3, capítulo 4, versículo 23, ele diz que você precisa guardar, proteger o seu coração, porque a sua vida depende do seu coração. É simplesmente desse jeito. Proteja o teu coração. Guarda o teu coração, porque a tua vida depende do teu coração. Ó, minha mãe tá na live aqui, cascando o bico aqui, só porque eu comentei, né? Eu comentei dela. Ó, tem até o Lucas. Aquele famoso eu te avisei, né? Eu te avisei.
Ó, o Lucas Félix está lá no, em Portugal, mandando uma mensagem aqui para nós. Chama na Ai, que glória, Lucas. legal. E tem uma frase de Charles Spurgeon que vem de encontro com essa questão da ansiedade, porque quando nós não estamos na vontade de Deus e permitimos que o nosso coração esteja vulnerável, nós permitimos viver sobre a ansiedade. E aí Spurgeon diz: a nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, apenas esvazia a força de hoje. Ou seja, se nós estamos com Cristo, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, e nós estamos dependendo do Senhor Deus, não tem ansiedade, não tem qualquer outro desvio que venha roubar a paz e a certeza de que o plano que Deus tem para nós não será roubado, não será sequestrado, não será tomado. E eu acredito fielmente que os nossos corações vão nos levar, vão nos impulsionar ao melhor de Deus para cada um de nós. Sansão, ele teve toda a oportunidade de escolher várias vezes de fazer diferente, de ser diferente, de proteger o seu coração, de guardar o seu coração, né? Mas é uma questão de prioridade. E aí, Evelyn, nos dias de hoje, que nós falamos que nós lutamos contra a ansiedade, nós lutamos contra a síndrome do pensamento acelerado, tudo é para ontem, e às vezes acaba esquecendo da dependência de Deus, que o nosso coração deve estar repousado, guardado nesse Senhor Deus. E aí eu trago uma outra frase de Charles Spurgeon: não deixa aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. Não é verdade? E a gente tem que priorizar o que é importante. E o que é importante para nós? Hoje nós temos a sabedoria, que é a coisa mais importante para nossas vidas é ter esse relacionamento, essa aliança de fidelidade com o Senhor Deus, porque dele provém toda a sabedoria, todo o conhecimento, né? Todas as condições. Eu ainda continuo jovem, eu fiz 40. Minha esposa fala que eu fiz 40 anos, eu acho que é menos, mas na minha adolescência, na minha juventude, o coração impulsivo meu me levou a eu tomar algumas decisões que desagradou os meus pais, desagradou aqueles que estavam perto de mim. Eu fiz algumas escolhas que, se não fosse a misericórdia de Deus para que eu pudesse me reposicionar de uma forma verdadeira e ter hoje esse coração protegido, eu não sei, talvez eu não estaria hoje falando aqui, né? Por uma galera que está nos acompanhando aqui, mediante ao trabalho de excelência que você está promovendo hoje. Então, quando a gente fala de guardar o coração, eu posso falar com toda certeza, com toda a fé nesse Jesus lindo, nesse Jesus maravilhoso, que não tem nada melhor, não existe nada melhor. E eu provei de muitas coisas desse mundo que eu achava que ia trazer segurança, que ia trazer paz, que ia trazer tranquilidade, mas nada superou a coisa mais louca que é conhecer Jesus Cristo. Transformadora. Quando eu conheci Jesus Cristo de uma forma verdadeira, Evelyn, a minha vida ela foi reposicionada. Jesus deu um reverse na minha vida. E o meu coração, realmente, quando Jesus entrou no meu coração, eu permiti Jesus entrar no meu coração, eu pude ter certeza que o maior tesouro é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Amém. É verdade. Você falando sobre encontrar Jesus, eu penso assim, antes da gente também, porque levando agora para esse lado dos relacionamentos, que eu sei que vocês são pessoas que estão todo dia, né, lidando com isso. Para quem não sabe, gente, os pastores aí, eles trabalham com casais, né, na nossa igreja. É um trabalho incrível, muito legal. E aí, falando sobre se relacionar, né, em relacionamento mesmo de casal.
E eu vejo muitas vezes as pessoas, você falando sobre ansiedade, só que, principalmente mulheres, eu até quero deixar essa parte para a pastora falar um pouquinho sobre isso, a questão da autoestima. Muitas das vezes, a pessoa, por não ter tido esse encontro com Jesus verdadeiramente, que nem o pastor citou aí, por não ter entendido que ela é filha, que, né, e ele também, que ele é filho, que ele é amado, e não ter um bom relacionamento consigo mesmo, acaba aceitando do outro migalhas. E aí se envolve com pessoas que realmente não amam ela de verdade, se fere ainda mais. Eu queria que até que você comentasse um pouco sobre isso, pastora, porque eu acredito que vocês têm até mais experiência do que eu para falar, lida com, né, com mais jovens, principalmente as meninas e tudo mais. Isso é um assunto muito interessante e é uma experiência que a gente tem tido, principalmente eu, assim, na parte de mulheres, porque é o que você falou. Às vezes a pessoa vem a mim e fala assim, nossa, me dá um conselho que eu tô triste, eu perdi um relacionamento, ele não me tratava bem e tal. Aí você aconselha, fala, ó, então vamos esperar, guarda esse coraçãozinho aí, vamos esperar o tempo certo. Aí passa uma semana, um mês, você já vê a pessoa com alguém. E é isso que você está dizendo, ela está tentando preencher um vazio que é só Jesus que vai preencher. Claro que tem aquele vazio que você precisa do lado sentimental, de ter uma pessoa com você, alguém que te ame, alguém que sonhe os seus sonhos com você. Isso é natural e é necessário. Mas enquanto você não tiver um encontro de verdade com o amor de Cristo e entender que independente de você ter qualquer pessoa que te ame ou que não demonstre o amor que você precisa, Jesus é suficiente na sua vida. E é aí que muitas mulheres, eu não estou dizendo só de jovens, não, eu estou dizendo de mulheres casadas, às vezes elas se fecham em um mundo delas e às vezes ela não doa o amor que é necessário, mas elas querem receber. E às vezes, para a gente receber o amor, falando agora de relacionamento, coração, relacionamento, seres humanos, a gente precisa abrir o nosso coração. E às vezes a gente se fecha por medo, por falta de perdão, pelo que o outro vai pensar de mim. Quantas vezes no casamento, mas eu queria que a minha vida fosse diferente, eu queria que ele me amasse, que ele demonstrasse esse amor. Mas espera aí, o que você está fazendo para ver esse amor demonstrado a você? E muitas vezes a pessoa não demonstra porque ela tem feridas, ela tem marcas. E muitas vezes eu brinco com as mulheres que eu converso, eles aconselham, porque você precisa aconselhar, mas tem aquele momento assim para rir, porque senão fica muito forte, né? Aí você tem que brincar. Eu falo, viu, é necessário tirar a armadura, desarmar. Porque nós, mulheres, eu digo nós, eu me ponho no lugar, às vezes a gente se coloca como fortaleza dentro da nossa casa. Às vezes tem meninas, moças que são cristão, que vai na igreja e a família não é. E eles se colocam dentro de casa como aquela pessoa forte e acaba que não entendendo que ser forte é também ter o amor, é receber o amor. Porque para você se fortalecer, você precisa ter o amor. E esse amor é o amor de Cristo, é o amor de pai e mãe, é o amor de uma amizade verdadeira que te aproxima de Jesus, nada que te faça afastar de Cristo. Uma pessoa que Deus pode colocar na sua vida para ser seu companheiro todos os dias. Então, assim, a pessoa precisa desarmar muitas vezes esse coração. É o que a gente começou a falar no início. Às vezes a pessoa, ela acha que guardar o coração é pôr numa caixinha, fechar e aqui ninguém entra e daqui nada sai. Não, é relacionamento. É se colocar, mostrar o seu amor, o seu sentimento. Porque dessa forma alguém vai poder retribuir. E às vezes a gente tem que tomar cuidado com as influências que a gente recebe de fora. Porque às vezes uma palavra mal colocada, uma mentira sobre você, olha para você e fala, mas você não é nada. Mas você não vai para frente. Mas você é isso. Mas e as tentações que vêm também, às vezes, nossa, mas aquilo ali é bom para mim. E tudo isso envolve o guardar o nosso coração. E se você não cuidar, esse amor de Cristo, você não vai entender ele. Se você realmente não falar, Senhor, o meu coração está aqui. Toma conta dele, eu vou guardar, mas ele é teu, mostra o caminho, se é esse mesmo o meu varão, se é essa minha varoa, né? E aí você que já está casado, é esse mesmo, não vai mudar, o Senhor te deu. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E aí como é que eu faço quando eu já estou casada e não tem mais jeito? Guarda o teu coração, deixa entrar coisas boas, deixa fluir o que é bom, deixa o Espírito Santo dominar, sabe? Os frutos do Espírito, deixa esse amor que está aí dentro.
Ah, mas eu não quero perdoar. Perdoa, deixa resplandecer esse amor de Jesus na sua vida, porque quando Jesus é a nossa base, o nosso coração vai ser guardado, a nossa casa vai ser feliz, os nossos relacionamentos vão fluir de uma forma que aquilo que você olhar, mas ele me feriu, o perdão vai acontecer de repente. Ah, mas eu tenho uma ferida, ela vai ser curada. Então é isso, viver isso, é o coração guardado, é entregar na mão de Cristo e deixar ele fazer aquilo que é necessário. E principalmente nós mulheres, entender que nós somos filhas de um rei, filha de alguém que morreu Nos na valorizar. Exatamente, valorizar. Assim, ah, mas eu queria ser A, eu queria ser B. Não, você é você, você é linda do jeito que você faz a diferença na sua casa do jeito que você é. E se existe alguma coisa que Deus precisa mudar, abre o coração e deixa que Ele vai colocando as coisas no lugar. Mas entenda que você, como a Bíblia fala, falando para as mulheres agora, você é aquela que edifica a sua casa. É aquela quem Deus escolheu. E vou te falar uma coisa, nós mulheres temos um dom que o homem não tem. Somos mais sensíveis, somos mais atentas aos detalhes. Por isso mesmo que Deus criou o homem e a mulher, porque junto a gente vai longe, com certeza. Você fez um rascunho, né? Aí depois é obra-prima, pastor. Eu não posso falar muito porque agora eu tô do lado dele, né? Então aí tá tudo bem, tudo em paz. Eu vou querer falar depois. Tô brincando, tô brincando. Como é que é? Eu vou querer também uma oportunidade para poder falar do valor do homem. Se defender, né? Pode falar, pastor. Não, que começou a falar das mulheres, as minas de Jesus aqui, as princesas de Jesus, começou aqui no The Flight, aqui, ó, erguendo a mão, botando o coração e tal. Mas eu quero dizer também que o homem, você tem um valor, e o seu valor é incomparável. Entendeu? Tanto o homem como a mulher, o seu valor foi vertido por sangue na cruz do Calvário. Lá no madeiro do Calvário, foi derramado por mim e por você. E antes de chegar no Calvário, nós olhamos lá no princípio, aonde Deus cria o homem, quando fala o homem e a mulher, a sua imagem, Deus cria o homem e a mulher, né? Ó, até o Marcelo, mineiro de Limeira, está aqui agora, né? Começou a falar do homem, da importância. Estão se prontificando a falar agora, né? Porque o homem tem o seu valor, assim como a mulher também, com certeza os dois. O que é um relacionamento, Evelyn? Relacionamento faz assim, amor, ó. Relacionamento, ele é uma conexão de interesse, ou seja, é isso aqui, ó. Quando duas pessoas se unem, elas estão conectadas no interesse. Qual que é o interesse? É de uma fazer a outra feliz. Não é preencher. Quando a gente casa, quando a gente se relaciona, não é eu querer preencher uma ausência dela. Isso não pode, entendeu? Ó, o Bispo Celso, tamo junto, tá vendo? Começou a falar dos homens, dos machos. Aí, é isso aí. Mas não existe a possibilidade, Evelyn, de buscar um relacionamento sem ser verdadeiro, né? Então, realmente, quando a gente fala de relacionamento, lá do princípio, Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem, a imagem criou o homem e a mulher, né? Para que, desde o princípio, pudesse haver realmente o quê? Uma conexão de interesse. Então, ao virar do dia, o Senhor Deus descia até o jardim para que ele pudesse se relacionar. E se a gente olhar até os dias de hoje, passaram-se várias figuras de extrema importância que Deus sempre utilizou o homem, a mulher, para dar continuidade no relacionamento. E todo ele está guardado aonde? No coração. E olha só, nós hoje estamos aqui falando de relacionamento, só que o maior relacionamento que nós temos que ter é o nosso Senhor Deus, porque Ele é o nosso princípio, Ele é o nosso tesouro. E aí a gente dá uma olhadinha lá, uma espiadinha lá no Evangelista de Mateus, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Pois, onde estiver o seu tesouro, a sua riqueza, ali então estará o teu coração. Então, se o meu coração está conectado, interligado no Senhor Deus, as demais conexões, os demais relacionamentos estarão protegidos, estarão guardados, estarão direcionados e planejados
conforme Deus sonhou para cada um de nós. Por quê? Porque eu e você, homem e mulher, olha a importância nossa. Se Deus nos fez realmente para ter relacionamento, e esse relacionamento é de interesse, hoje, aonde Deus tem relacionamento com nós? Em nós, porque nós somos templo, nós somos morada. E aí, o apóstolo Paulo diz, né, ó, Deus habita em nós mediante a um coração protegido, guardado e disponível. De que jeito? Ó, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprado. Olha só, que conexão maravilhosa. Não foi nós que escolhemos o Senhor Deus. Desde o princípio ele já se colocou à disposição de nós, porque fostes comprados por um bom preço. Fomos comprados, fomos adquiridos, fomos resgatados do poderio do mal. Olha só, porque Deus teve interesse em nós e por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais todos eles, todos nós, pertencemos ao Senhor Deus. Jesus é lindo demais. Maravilhoso. Ai, ai. Eu até mandei, né, aqui para vocês umas anotações que eu tinha falado. Temos aí vários exemplos de casais maravilhosos que deram certo na Bíblia, né? E aí, temos aqui Isaac, Rebeca, Ruth e Boaz, pelos que eu anotei, né? Priscila e Áquila, que era um casal, né, ali da igreja primitiva que trabalhava junto para a obra do Senhor. E eu sei que tem muita gente solteira que está me acompanhando aqui nessa live. Vocês que são um casal aí, ó, que já está há anos casado, trabalha com isso aí, dá dica para esse povo encontrar alguém que... Dicas que vão dar certo. Eu vou até anotar umas aqui também. Eu vou te Para falar. ter um coração valorizado, realmente. Eu vou te falar uma experiência minha, né? Então, já que a gente tem que falar de conselhos nossos, né? Mas assim, quando eu vi lá, né, 23 passos para um 23 abençoado, a minha mente foi quando eu tinha, a minha menina não está assistindo, eu posso falar, né? Meus 12, 13 anos, mas não pode contar para ela, tá? Ela não tem Instagram ainda. E eu me lembro, Evelyn, que nessa época eu via muito meu pai levantar pela madrugada, orar, às vezes até me assustava, ele olhava assim, ele com a mão ali, orando por nós, né, no nosso quarto. E isso começou a ser um hábito na minha vida. E eu acordava de madrugada, ajoelhava, e eu falava assim, Senhor, me dá um casamento abençoado, me dê um esposo abençoado. E eu nem sabia de fato o que era um casamento, porque eu tinha meus 12, 13 anos, o que eu poderia saber? Nada, né? Mas assim, eu vejo que hoje, o que eu plantei lá atrás, hoje eu estou colhendo. E mesmo assim, as adversidades, as lutas, elas não são isentas na nossa vida. Só que hoje eu entendo que quando você tem uma reserva, que você buscou no lugar certo, você guardou o seu coração, porque muitas vezes o meu coração me impulsionava. Meu pai me falou assim, não vai namorar até os 15 anos, não vou deixar, não vai sair de casa sozinha, não vai... E para mim, dentro de mim, eu falava, meu Deus do céu, meu pai é né? Ele tá aí ouvindo, nossa, para que isso, né? Mas hoje eu entendo a necessidade disso, não só como mãe, né, que a gente hoje eu sei valorizar mais isso, mas assim, como alguém que estava tentando me ensinar, e guarda esse coração, porque no tempo certo, no tempo de Deus, tudo acontece. O que eu vejo muito hoje, Evelyn, é a ansiedade, é o desespero. Meu Deus, eu vou morrer solteira, eu vou morrer solteira, sabe? E o relacionamento, para nós, ele não tem sido levado tão a sério, porque eu digo até assim, namora-se hoje, casa-se amanhã, mas com um pensamento já que se não der certo, cada um volta para sua casa e acabou. Então, estão banalizando o valor da união, do casamento. E o casamento é muito mais do que isso. É você orar, é você buscar por uma pessoa e esperar o tempo que Deus vai te responder, se é ou se não é. E Deus responde. E muitas vezes a gente acha que vai usar o profeta para trazer. Não, aquilo que vai trazer paz ao seu coração. Porque se de alguma forma te está tirando o sono, te está atormentando, te está causando dúvida, ora, não toma nenhuma decisão precipitada, porque isso pode
agir agora e lá no seu futuro também. Então, se eu posso dar um conselho para as meninas, para os rapazes que estão ouvindo, tenha paciência, tenha calma, aquieta a minha alma, aquieta esse coração. Porque se você andar ansioso, muitas vezes a sua ansiedade não vai permitir você ver aquilo que Deus tem para você. Porque às vezes a resposta está diante de você e você não está nem percebendo. Às vezes a sua Esther está aí bonitinha, a sua Rebeca está prontinha te esperando e você não está vendo, você está olhando as Dalila na volta. Então, atenta àquilo que Deus tem colocado. E para você se atentar a isso, você tem que deixar de lado os seus desejos, as suas vontades, aquilo que a gente acha que não é bom, eu vou. E às vezes tem alguém te observando. O rapaz, eu acredito, que ele está sempre observando. Porque ele quer aquilo que ninguém tocou, que ninguém namorou, ele quer aquilo que está reservado e que está exclusivo. Entendeu? Então é muito bom as meninas se preservarem, não entregar o coração para qualquer um que aparece, porque isso traz mágoa, isso traz feridas, isso traz marcas na nossa vida que você pode levar para um próximo relacionamento. E aí nesse próximo relacionamento você vai poder falar assim: Carla, mas eu não tá dando certo, mas é porque você trouxe uma bagagem de tristeza e de impulsividade, de coisas que você fez que não estavam na vontade de Deus. Então, mantenha calma, deixa essa ansiedade abaixar, entrega na mão de Deus, fala: Senhor, tá demorando, mas eu sei que no tempo seu vai acontecer. Tá caprichando. Isso, acontece. Ele tá não tá demorando, ele tá caprichando, exatamente, é assim que eu acredito. Se eu posso te dar um conselho para essa galera que está assistindo aí, a gente está acompanhando, mantenha calma, entrega toda a sua ansiedade na mão de Jesus e abre os seus olhos, agora eu não estou falando espiritual não, abre os seus olhos terrenos e veja que às vezes a sua resposta está pertinho de você e você está procurando em outro lugar. E, pastora, teve uma vez que você comentou, falou assim, às vezes a paixão não deixa ver, então pega uma amiga, uma prima, alguém ali, fala, tudo que você vê de errado, você me fala. Isso, e assim, que daí, né? Tem que ser uma amizade de confiança para abrir o olho de verdade, né? É verdade. O relacionamento aí. Ei, pastor Janias, ia falar para comentar aí, quais são as características de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Vai citando aí para esse povo. Uma coisa que minha esposa falou, eu concordo, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Olha só o que Deus preparou para minha esposa, olha só. Não é não? Esperto. Ele pegou, né? Deixa ele. Eu ouvi, é melhor ouvir, né? Que aí a hora que você for comentar, já tem toda a condição de argumento, né? Mas olha só, hoje, tanto o homem como a mulher, principalmente na sua juventude, ainda falta conhecimento, ainda falta amadurecimento, né? A maturidade, que a própria vida, né? Porque as próprias aflições, ela condiciona a vida do ser humano. Eu falo que a vida, ela é pedagógica, né? Ela nos ensina, ela nos mostra, ela nos revela, mas quando nós temos o Senhor Deus sobre as nossas vidas, nós sabemos que nós vamos perseverar mediante todas essas ansiedades, todas essas aflições, porque o prêmio maior Deus tem para cada um de nós. Só que acontece, Evelyn, as pessoas hoje nessa ansiedade, na ausência de guardar o coração, de protegê-lo, estão vivendo, somente os homens aí, estão vivendo igual aqueles atiradores americanos, aqueles snipers, né? Atirando, fala, tô atirando, atire em qualquer lugar, atire em qualquer lugar. Olha, eu queria fazer um adendo antes do senhor continuar. Esse negócio de que acha que é bonito homem que fica aí, gente, também é feio, viu? Vou falar por mim mesmo, não me interessa por meninos que são muito pra frente, não. Vocês dão uma segurada, pelo amor de Deus. Fica a dica aí, seja cauteloso. Fica a dica. Isso aí é romper, é desrespeitar os ciclos da vida. A vida, ela é feita de ciclos. E cada ciclo, ela traz conhecimento, ela traz um preparo, ela nos forja a vencer o próximo nível, né? E quando vai acabar esse nível? É só quando Jesus voltar, não adianta, tá? Mas quando acaba esses níveis? Você namora,
né? Você fica noivo, você casa, e aí quando acaba? É só quando Jesus voltar. E aí é muito importante que o coração do homem seja um coração valente, um coração ousado, um coração preparado. Por quê? Homem é aquele que respeita o ciclo da vida e aproveita o plano que Deus tem sobre a sua vida. O que minha esposa disse, homem, fique com seus olhos atentos, olhos abertos. Mas cuidado com esse olho aberto aí, né? Olhou uma vez, está valendo. A partir disso aí, depois disso, está cobiçando, né? Aí a casa caiu, né? Então, para que, né, para que seja de uma vez só e bem direcionado, é muito importante que nós tenhamos realmente um relacionamento verdadeiro. Tudo começa alicerçado em Jesus Cristo, que é o único verdadeiro fundamento das nossas vidas. E se nós temos Jesus como fundamento das nossas vidas, nós temos habilidades, nós temos condições, nós temos preparo para viver realmente aquilo que Deus tem. É uma vida de oração, né? Respeitar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E quando a gente olha a cruz, Evelyn, a gente está olhando tudo que Jesus está proporcionando para nós, uma nova aliança. E essa nova aliança, ela nos habilita a viver diferente do que o mundo preconiza. Hoje, o homem top, segundo o conceito da sociedade, do mundo, é o homem que pega todas. É o homem garanhão, é o rodo, né? Vou passar o rodo. Mas, na verdade, o homem real é aquele que ama uma única mulher, preserva-se ela mesma, faz dela a mulher mais feliz do mundo, mesmo que haja dificuldades, mesmo que em alguns momentos haja ausência de felicidade, essa mulher vai encontrar nesse homem um porto seguro. Mas como ela vai encontrar um porto seguro? Não é pela sua cor, não é pelo seu status financeiro, não é pela sua posição na sociedade, mas é pelo seu posicionamento diante de Deus. Então, o meu posicionamento diante de Deus faz com que a pastora Carla olhe para mim e veja um homem trabalhador, um pai de família, um profeta de Deus aqui nessa geração. E o meu legado, Evelyn, é que as pessoas, mediante a minha vida, possam encontrar Jesus, porque nós temos que espelhar e espalhar a imagem de Jesus Cristo. Esse é o papel do homem. Antes de eu encontrar uma mulher top que Deus preparou, eu tenho as minhas condições. É orar, é me preparar, é respeitar a vontade de Deus, o tempo de Deus, e assim, dessa forma, guardar o meu coração. Porque no momento certo, Deus vai preparar tudo aquilo que faz necessário. Muitas pessoas não acreditavam que eu ia casar, nem eu. Eu era pipa voada, eu dei muito trabalho, meu Deus do céu. Eu acho que até o diabo duvidava de mim. Mas Deus falou, não, eu tenho um plano, um projeto sobre a sua vida. E olha só, hoje, pela graça de Deus, a oportunidade que o pastor Amarildo, nosso pastor presidente, juntamente com a sua esposa, a pastora Lília, nos deu a oportunidade de trabalhar no Ministério de Casais. E hoje eu posso falar com propriedade. Eu e minha casa, amém, nós servimos ao Senhor. Amém. Nós passamos por lutas, passamos por dificuldades. Se a gente for olhar um pouquinho ali atrás, a gente vê o quanto a gente planejou e não deu certo. Mas nem sempre vai dar certo. E quem falou que tem que dar certo tudo que eu planejo? O que tem que dar certo é a minha vontade, é os meus olhos sobre o plano de Deus. Guardar o meu coração, para que eu possa dizer hoje que além de eu e minha esposa, eu tenho mais 2 filhos. Que aos olhos da sociedade, aos olhos da medicina, era impossível minha esposa ser mãe. E hoje eu tenho 2 mini pastores, uma cuidando do ministério infantil e outro se preparando para ser um pregador pentecostal. Evelyn, pensa no menino que grita, entendeu? E roda, e é gira. De crente mesmo. Esse vai ser pepeca, pode ter certeza. Então, qual que é o conselho? O conselho é nós termos um relacionamento verdadeiro com Deus. Se nós temos um relacionamento com Deus, guardamos o nosso coração, confiamos nele e no momento certo, ele prepara a melhor esposa, a melhor família. Quando eu digo a melhor esposa, a melhor família, não é a que é mais linda, não é você ter uma família cheia de bens e patrimônios, não. É você ter paz no seu coração em dias de guerra.
É isso aí. Ai, gente, essa live tá tão boa, não quero encerrar. Nossa, primeiramente eu queria muito agradecer vocês, assim, do fundo do meu coração, foi incrível, maravilhoso. Agradecer todo mundo que está acompanhando aqui. Tem bastante gente que, se vocês quiserem falar aí, que eu acho que são seus conhecidos, né? Manda A um alôzinho família, aí para a eles. família tá toda em peso aí, família Rabelo, Olha que família bênção. Ribeira, família Salvino, tem bastante os irmãos da igreja lá do meu pai, da comunidade Agnus Dei. Abraço para todo mundo aí, muito obrigada, viu? Eu vi a Sônia aí também da Madureira de Iracemápolis, da igreja da minha mãe. A Joy, nossa prima, está O aqui. pessoal do Elo do Amor O pessoal aqui, do Elo bênção do Ah, demais. Amor. que lindo. Aí, ó, o pessoal aqui ó, do Elo do Amor, do ministério que a gente coordena, né? Tá aqui conosco, participando. O Faça um Davi, da convite aí, Priscila. pastor, pro pessoal de Sinop, já aproveita e convida aí. Se alguém for assistir depois da live, também já participa. Ó, nós vamos falar, ó, toda quinta-feira, para quem é de Sinop, toda quinta-feira, às 19h30, na nossa igreja sede, ela fica ali na. Qual que é a rua? Avenida das Itaúbas. Avenida das Itaúbas, número 450, Jardim Celeste, aqui em Sinop, no Brasil, top das galáxias. Eu convido você que está em processo de namoro, processo de noivado, você que quer casar e você que já é casado. Ou se tem alguém desesperado para casar, vem conosco, que eu tenho certeza que vai ser bem. E olha só, o ano que vem tem novidade. Tem a escola para casais EAD. Ó, é um projeto que Deus colocou no nosso coração e que vai Agora estar eu faço, disponível hein? para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Vai ser bênção. Que bom, muito bom. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Eu vou deixar a live salva, tá bom? Para o pessoal que quiser continuar acompanhando aí o projeto, essa semana a gente também vai ter mais live, vão ser outros temas também, com convidados muito especiais. Eu sempre falo que como a gente depende, né, do horário para encaixar o convidado, fiquem sempre de olho no story aí que eu sempre posto com um dia de antecedência para vocês participarem. Muito obrigada, pastor Jeremias. Muito obrigada, pastora Carla. Que Deus abençoe muito vocês. Só Ele para recompensar e vocês aí dedicando um tempinho aqui. Amém. Eu agradeço mais uma vez pela sua vida, pelo convite. Saiba que você é exemplo para essa geração. Continua nesse propósito e que o Senhor venha realizar todos os sonhos e desejos que você tem e que está guardadinho aí nesse coração, viu? Deus abençoe a sua vida, viu? Muito obrigada. Amém. Estou muito felizão mesmo de estar participando. E você é tão exemplar que um dia eu falei aqui na minha casa que eu queria que a minha filha fosse igual a você. Né? Meu Deus. Eu quero que a minha filha seja igual a você, porque a gente vê o teu engajamento na vida pessoal, na vida profissional e principalmente no reino do Senhor, na obra. Todo pai se alegra. Eu tenho certeza que o pastor João Siqueira, a tua mãe, o Micael, tá lá se alegrando, feliz demais. Então eu tenho certeza que não só a Carol, quero que o meu filho, que os jovens dessa cidade, dessa nação, sejam queimados no seu coração e impulsionados pelo teu exemplo, tá bom? Parabéns. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada. Meu Deus, vou chorar aqui agora. Ó, Tá, gente, já prepara o print aí, ó. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima live. amém. Abraço a todos, Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera. Até a próxima.